serviço. Hoje eu vou conversar mais uma vez com o chefe do serviço de clínica médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, que hoje vem aí falando sobre osteoporose, um assunto extremamente importante. Bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Eliano. Beijo para a família Tupi, atendendo a solicitação do amigo. Me chamou de guru, olha onde cheguei. Eu vou ser um pouco mais otimista que vocês dois, 3-0. Oh, beleza, eu tô com 2-0, mas chegar a 3 tá de bom tamanho, né? Tá de ótimo tamanho. É verdade, vamos torcer amanhã. Aliás, em jogo eliminatório, 0-0 é campeão, né? Isso aí, vamos torcer amanhã a partir das 11 da manhã, Brasil e México. Bom, doutor Silvio, para começar, o que é osteoporose? Então vamos lá, família Tupi. Primeiro, para falar de uma doença que acomete o osso, explicar um pouco uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. O osso é uma estrutura viva. Você sabe que a cada 10 anos os nossos ossos modificam totalmente, né? O osso que eu tinha 10 anos atrás, o tipo de célula que tem dentro dele não é mais o mesmo tipo de célula que eu tenho hoje. Portanto, a primeira novidade não é uma coisa cimentada. É uma estrutura viva, onde eu tenho células que são osteoblastos, que formam osso, e osteoclastos, que reabsorvem osso. Esse é um processo que está em perfeito equilíbrio no nosso organismo, e um hormônio que é mais concentrado nas mulheres, mas que os homens também têm, o estrogênio, tem uma importante função nesse processo de remodelação óssea. E o que é a osteoporose? É quando a reabsorção do osso, ela ultrapassa a formação, e o osso vai ficando, como o próprio nome da doença diz, poroso, com menos cálcio, com menos densidade, e consequentemente ele vai se fragilizando, o que permite o aparecimento de fraturas com relativa facilidade. Mesmo diante de pequenos traumatismos, é possível que um osso osteoporótico quebre, sofra uma fratura. E aí é que eu vou ter sintoma, porque outra novidade para a família Tupi, a osteoporose, gente, é uma doença silenciosa. Não causa nenhum sintoma. Ah, doutor, eu estou com dor nas costas, deve ser osteoporose. A osteoporose não dói. Por isso é que é importante que nós reconhecemos, os médicos, os fatores de risco para a doença, de modo a pedirmos os exames que são necessários para identificar o processo e podermos intervir do ponto de vista terapêutico com as drogas adequadas, porque é uma doença que, apesar de estar associada ao envelhecimento, ela tem tratamento prevenindo fraturas, que é a principal consequência e a principal causa de mortalidade. O que é isso, doutor Silvio? Perda da qualidade de vida e morte e óbito em indivíduos acima dos 65 anos, em especial as mulheres, haja vista ser uma doença que acomete 4 vezes mais as mulheres do que os homens. O senhor falou dos exames. Quais são esses exames necessários para diagnosticar o problema? Em primeiro lugar, existe um exame chamado densitometria óssea. Olha que nomezinho difícil. Densitometria. É um aparelho que permite avaliar a densidade do osso. Aí tem pessoas com 40 anos de idade, doutor, eu quero fazer uma densitometria. Errado. Teoricamente, a densitometria óssea deve ser feita em toda mulher acima dos 60 anos de idade. E todo homem acima dos 70 anos de idade. Certo. Isso a partir daí é obrigatório. Antes disso, eu posso fazer densitometria em situações onde haja fator de risco para a osteoporose. Quais são os fatores de risco? A osteoporose é mais frequente na raça branca, ou então na raça amarela, oriental. Em mulheres que têm baixa estatura, geralmente abaixo de 1,55 m e com baixo peso. Nas mulheres que são ou foram fumantes. Nas mulheres que têm um estilo de vida sedentário, naquelas mulheres que entraram na menopausa e não quiseram, não puderam fazer a terapia de reposição hormonal com estrogênio, que é uma forma de prevenir a osteoporose, mas que precisa de uma avaliação médica antes de ser iniciada. Nem todas as mulheres podem se submeter a esse tratamento. Há um risco que cabe ao médico avaliá-lo sempre. História familiar de osteoporose ou de fraturas, ou fratura antes da menopausa. Esses fatores de risco
Evidentemente que o médico deve pedir a densitometria óssea, que vai avaliar a densidade de osso, o quanto de cálcio tem no osso, antes mesmo daquela idade que eu citei há pouco, que são os 65 anos para a mulher, 60 anos, ou 70 para os homens. Uso de corticoide. Você sabe que o corticoide é uma medicação que aumenta a reabsorção de osso, então está associada à reabsorção maior e a uma causa de osteoporose e uma doença da tireoide, o hipertireoidismo. Muitas vezes a pessoa tem hipotireoidismo, está tomando hormônio numa dose maior do que aquela que é necessária, e isso faz com que todo o metabolismo acelere. E a aceleração do metabolismo ósseo, ela se associa à osteoporose, nesse caso associada a uma outra doença endócrina. Você sabe uma coisa importante para a família Tupi entender? Quantos brasileiros têm osteoporose? Tem ideia? Não tenho a menor ideia. Esses são dados obtidos no site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, o SBEM. 10 milhões de brasileiros têm osteoporose. Muita coisa. Você tem ideia de quantas pessoas têm fraturas? Não. 2.400.000 por ano, com um custo enorme. Porque eu vou dizer quais são os locais onde a osteoporose incide mais, mas, por exemplo, quando dá no colo do fêmur, que é o pior lugar que a gente pode ter para ter uma fratura osteoporótica. Por quê? Primeiro lugar, porque é numa pessoa de mais idade que vai ficar acamada. Cerca de metade dessas pessoas podem vir a óbito em até 6 meses depois da fratura. E metade das pessoas que se recuperam, elas vão ter algum tipo de deficiência para poder ter uma vida independente. Além do que, o tratamento é feito com a colocação, muitas vezes, de próteses, que são caríssimas. Então, o custo de uma complicação da osteoporose, que é a fratura, é muito alta. A gente tem uma ideia de que 200.000 brasileiros todo ano morrem devido a alguma complicação associada a uma fratura causada pela osteoporose. Então, é uma doença extremamente importante e que acomete, como eu disse, 4 vezes mais as mulheres. Por quê? Porque no momento que a mulher entra na menopausa, aquela concentração que há pouco eu disse, alta de estrogênio, ela cai abruptamente. E o estrogênio é importante para a absorção do cálcio no intestino. Você sabe que o osso é o maior reservatório de cálcio do corpo humano. 99% do cálcio está localizado dentro dos ossos. Só que o cálcio não é importante só para a sustentação do osso. Ele é importante para a contração muscular, ele é importante até para os batimentos cardíacos. Então, quando o nível de cálcio no nosso sangue começa a diminuir, por qualquer razão que seja, uma razão pode ser a diminuição na absorção intestinal, e a gente vai ter que retirar esse cálcio de algum lugar. E aonde que a gente vai buscar o cálcio? É óbvio, no cofre. É o osso. O osso é o principal reservatório. E à medida que eu vou tirando o cálcio do osso, eu vou diminuindo a densidade desse osso, e vocês já entenderam que eu vou causar a osteoporose. Num primeiro estágio, osteopenia, que é uma diminuição do cálcio, que, se não for reconhecida e devidamente tratada, vai evoluir para a osteoporose. Razão pela qual, na maioria das mulheres, quando entram na menopausa, a primeira recomendação que a gente faz, olha, um suplemento de cálcio dietético é de bom alvitre, como diriam os antigos. É recomendável. Então, tomar um suplemento de cálcio. Quando é que você não vai tomar esse suplemento, família Tupi? História de cálculo renal ou presença de calcificação nas artérias, seja na carótida, seja na aorta abdominal. A recomendação é não fazer o cálcio nesse caso, é você procurar ter uma alimentação rica em cálcio, que são os laticínios e algumas verduras que têm cálcio, principalmente vegetais folhosos. Eu ia falar de prevenção, mas o senhor até já deu um pitaco aí no final em relação à alimentação, né? A principal prevenção é a prevenção da osteoporose. Essa é a primeira informação que eu quero que a família Tupi retenha em mente. Começa na infância. A gente começa a prevenir uma doença que vai nos acometer 5 décadas depois, quando somos crianças ainda. Então, garantir ao seu filho uma alimentação saudável, rica em cálcio. Estimular a criança a fazer atividades ao ar livre. Por quê? Uma outra coisa que eu não falei, mas que é de extrema importância, a concentração de vitamina D3, o colecalciferol, que tem um papel importantíssimo na absorção do cálcio. A falta de vitamina D, ela está associada à osteoporose. E nós não temos fontes alimentares suficientemente ricas em vitamina D para fazermos uma suplementação. Nós produzimos a vitamina D naturalmente expondo-nos ao sol. Sim. Por isso é que é importante, desde a criancinha, estimule a pegar sol, a brincar, porque o exercício físico em todas as faixas etárias é uma medida preventiva contra a osteoporose.
temos estatísticas que comprovam nitidamente que quanto menos exercício físico você faz, maior o risco de osteoporose. Então, cabe ao médico, diante desses fatores de risco, fazer a solicitação da densitometria, avaliar a dosagem do cálcio sanguíneo, do fósforo, da vitamina D, ver, de repente, o hormônio da tireoide, como é que está, colher a história do paciente, para que depois, tudo isso junto, tudo isso misturado, ele pensar e escolher o melhor tratamento, porque existem vários. Apesar de ser uma doença silenciosa, que, como vimos, tem diversos riscos, tem tratamento e tem controle. Portanto, nada de pânico, é só procurar assistência médica adequada que você terá com certeza a orientação. Aqui no Brasil a gente tem o clínico que vê isso, o reumatologista, ortopedista, ginecologista e, claro, para o meu lado da minha sardinha, por se tratar de uma doença metabólica do osso, o endocrinologista também é um profissional que tem o conhecimento necessário para poder te ajudar. Assunto para a semana que vem? Pois é, temos vários assuntos para a semana que vem, porém, você sabe que Regina e eu estávamos vendo aquele negócio da seleção do ônibus, 208 milhões de corações. Vamos falar de coração grande? Opa, vamos, boa. Tomara que o nosso coração não esteja apertado, esteja grande de felicidade com a vitória amanhã. Beijo, família Tupi, uma semana abençoada. Até domingo que vem, falar de cardiomegalia, causas de coração grande. São muitas, foram pedidos da família Tupi de diversos lugares. Agradeço sempre a interação com vocês. Beijo para todos vocês. Uma semana abençoada, que tudo corra bem amanhã e toda semana. Bom, vamos ver quem é que vai acertar. O placar do nosso guru, Dr. Silvio, 3-0. Eu fico com 2-0. Domingo que vem a gente conversa sobre isso. Eu já posso começar agora. Eu acho que a Espanha ganha da Rússia de 3-1. E o jogo da tarde, Dinamarca e é um jogo Croácia. Duro de ver. Croácia vai vencer. Eu sou um privilegiado. Eu estava tomando café da manhã com o nosso Gerson Caiotinha. Bem acompanhado. E estávamos conversando sobre futebol, porque pessoas não discutem, a gente conversa. E ele falou, o time da Croácia é um pouco melhor. Eu tenho que concordar com o Gerson, que é o meu guru. Ele sim é um guru. 1-0 Croácia, mas vai ser um jogo duro de ver. Acho que Espanha e Rússia vai ser melhor. Deixa eu mandar um beijão pra dona Maria Helena, que é a esposa do Gerson, que tá sempre em Niterói, ligadinha aqui no programa. Um beijão pra ela aí. Através do Gerson, mandei, mas ao vivo aqui. Dona Maria Helena, um beijo carinhoso pra senhora. Isso aí, doutor Silvio, um abraço, boa semana e até domingo que vem aqui no nosso show. Se Deus quiser. Beijo, família Tupi. 9h44. Show do